homem que havia acabado de morrer se encontra no inferno, né? E ali nos portões do inferno ele encontra com um anjo que vira para ele e fala: se você tiver feito uma única coisa boa nessa vida, essa coisa te ajudará. Te ajudará aqui a sair daquela situação, né? A encontrar o paraíso. E o homem pensa: não, eu nunca fiz nada de bom nessa vida. E aí o anjo fala: não, preste atenção, pensa bem. Você deve ter feito alguma coisa de bom nessa vida. Aí o homem pensa, ele fala: cara, uma vez eu estava andando por uma floresta, vi uma aranha e, para não pisar nela, eu desviei. Nesse mesmo momento, desce um fio de aranha, né, do paraíso até o inferno onde esse homem se encontrava, e o anjo fala: viu só? Agora é só subir por esse fio que ele te levará até o paraíso. O homem começa a subir, só que nesse momento, outros condenados que estavam ali no inferno começam a subir também. E o homem, com medo de que aquele excesso de peso rompesse com o fio da aranha, começa a empurrar e derrubar os caras do inferno. E aí, naquele momento, outros condenados que estavam ali também no inferno começam a subir pela corda. Viram oportunidade, vou aproveitar, né? Não aparece todo dia, começaram a subir também. Só que o homem da história original, né? O homem que salvou a aranha, ele, com medo de que aquele excesso de peso rompesse com a corda, ele então começa a empurrar e a jogar os condenados de volta no inferno. E nisso, o fio se rompe e todos eles caem ali novamente. E aí o anjo, talvez um pouco ironicamente, não sei, vira e fala: que pena, o seu egoísmo acabou rompendo a única ação boa que você fez. Quase deu, né? Tava indo bem, mas se perdeu no caminho. Pois é, né? E tem muitas coisas que a gente pode tirar disso aí. Com certeza. E para a gente iniciar um pouco o nosso debate, acho que uma ideia importante, obviamente aqui na história nós temos o homem chegando ao inferno depois da morte, mas certamente isso é uma alegoria, dado que tanto o inferno quanto o céu são estados de consciência nos quais nós podemos nos encontrar a qualquer momento e certamente nos encontramos. Eu não sei vocês, talvez algumas pessoas se encontrem um pouquinho mais no inferno do que no céu, mas isso também é um debate que a gente deixa para que cada um reflita. Fato é que o anjo vem nos ensinar o que nós podemos fazer para sair desse estado do inferno. E ele diz: basta que você recorde, basta que você se lembre de uma única ação positiva. E isso já nos traz um ensinamento muito importante, que é, por pior que nós possamos considerar a nossa trajetória ou a trajetória de alguém, provavelmente em algum momento, principalmente olhando de maneira individual, nós fizemos algo que nós conseguimos olhar e verdadeiramente falar: pô, isso aqui é uma atitude realmente boa. É uma atitude verdadeira, é uma atitude realmente conectada a algo que é sagrado. Se eu consigo, a partir desse momento em que eu me encontro no inferno, me conectar novamente, não só a essa ação, mas a minha capacidade de realizar algo positivo, eu vou pavimentar o meu caminho para um estado de consciência mais relacionado ao que é sagrado, para que eu possa, a partir dali, repetir aquela ação, para que eu possa, mais uma vez, trazer aquilo que é sagrado, que estava dentro de mim naquela ação que eu estou me recordando, e possa fazer com que isso se manifeste novamente. Então, fica aí a dica que o anjo dá pra gente. Fato é que nós nos tornamos aquilo que nós fazemos. E, diariamente, nós somos colocados diante do anjo para decidir se nós queremos permanecer no inferno ou se nós iremos, de fato, começar a seguir por uma direção, por um caminho diferente. E, embora a gente faça essa primeira escolha como o homem faz, de se recordar daquilo que é positivo, essa escolha precisa ser constante. Porque na medida em que a gente dá um passo, o cenário se modifica e novos desafios se apresentam, digamos assim, para saber se nós vamos realmente continuar fazendo essa escolha, continuar nos recordando disso que é sagrado, ou se a gente vai cair e começar tudo de novo. De fato, né? A gente pode entender que o inferno, a grosso modo, seria o local das pessoas más e o paraíso seria o local das pessoas boas. Só que não existem pessoas más e não existem pessoas boas, né? Hoje em dia, as pessoas gostam dessa dualidade, elas gostam desse falso, né? Dessa falsa interpretação do que seria o maniqueísmo, e elas gostam de colocar essas figuras de bem e essas figuras de mal, mas isso não existe. Na prática, todos nós somos bons e todos nós somos maus. Todos nós fazemos atos bons, todos nós cometemos atos ruins, todos nós cometemos atos bons o tempo todo.
A grande questão que vai, no final das contas, ser o divisor de águas para saber se a nossa vida será um inferno ou um paraíso, ou mais um ou mais o outro, é o quanto nós nos apegamos a uma coisa ou a outra. No caso da história, como o João bem disse, né, ele estava tão apegado às coisas ruins que ele fez que ele não tinha outro lugar que ele pudesse estar que não o inferno. Até que o anjo lhe dá a ideia, olha, pensa nas coisas boas, talvez isso liberte você. E de fato, ao pensar numa coisa boa, a oportunidade de se libertar aconteceu. E isso é interessante, não vou me ater àquilo que o João já explicou muito bem, né? Que é o grande core, né? O grande cerne dessa história, é focarmos nas nossas ações boas, focarmos naquilo de certo que a gente fez, porque isso vai nos ajudar, isso vai servir de força para que a gente possa agir novamente, buscando aquilo que é verdadeiro daqui para frente. Mas a ideia é de que não apenas os nossos atos bons, eles nos servem como um reforço para a nossa vida, como os nossos atos bons, eles também inspiram outras pessoas. Porque para e pensa, a partir do momento que ele teve o ato bom e ele lembrou disso, o fio da aranha desceu. E com esse fio da aranha, não apenas ele conseguiu se salvar, ou pelo menos começar esse processo, como outros que estavam ali também. Mas os outros que estavam ali não estavam se salvando porque eles lembraram, e sim por causa do ato que ele cometeu. Os nossos atos bons, eles não apenas inspiram a nós mesmos, como eles também vão inspirar outras pessoas. E a partir do momento... E quando foi que deu errado? Quando deu errado foi quando ele esqueceu, né? Momentaneamente ele não foca mais no ato bom que ele cometeu, mas ele foca novamente nos egoísmos. Ele foca novamente nas ações ruins. E ao focar nas ações ruins, aquela corda, ela se rompe, obviamente. E eles caem no inferno e basicamente a história termina. Só que a gente pode muito bem entender que a história não termina. Por quê? Porque ninguém está condenado ao inferno de maneira absoluta. Ninguém está condenado a esse estado de consciência de maneira absoluta. Bastaria apenas que no momento seguinte ele relembrasse novamente da aranha, ou quem sabe relembrasse de um outro ato bom que ele cometeu, porque ele lembrou de um, mas com certeza ele cometeu vários outros. A questão é que ele não tem esse hábito de conseguir lembrar das coisas boas. Então basta apenas que ele lembrasse novamente deste ou de qualquer outro ato, que provavelmente novamente alguma coisa aconteceria para tirá-lo dali, né? Uma nova oportunidade surgiria para que ele pudesse escapar daquela situação onde ele se encontrava. Se ele iria conseguir aproveitá-lo ou não, já são outras histórias, né? A gente leva para a nossa vida. Quantas oportunidades aparecem para a gente diariamente e a gente, algumas aproveita, algumas não, mas o importante é a gente entender que elas sempre vão continuar aparecendo, principalmente se a gente sabe buscá-las. Como o João disse, se a gente sabe utilizar a nossa boa memória, se a gente sabe focar naquilo que realmente é importante. E até a próxima. Tchau, tchau.